responsabilidade sobre o próprio corpo. Eu digo assim, essa palestra literalmente veio a calhar, né? Que eu tô para fazer uma cirurgia, para fazer o exame, já perdi prazo de validade de exame. Digo, não, essa realmente veio para mim como uma lição, né? Mas vamos lá. Algumas reflexões sobre esse tema. Corpo é onde nós habitamos. Então, nada mais justo, né? Nada mais coerente que a gente trate muito bem da casa onde a gente mora. Né? E nós espíritos habitamos literalmente esse corpo. Quando reencarnamos, automaticamente, através das lembranças gravadas no perispírito, o espírito ele grava no corpo físico todo o seu histórico. E daí que vem muitas questões relacionadas às doenças congênitas, né? Doenças genéticas, tudo isso já vai estar ali impregnado. Da mesma forma que recebemos cada um o seu quinhão que cabe nessa existência de fluido vital. Então a gente vai ver pessoas que destinadas a uma existência extremamente longa por uma necessidade espiritual, né? Aquele aprendizado requer isso nessa encarnação. E a gente vai ver pessoas realmente destinadas, a gente vai ver que crianças que às vezes já nascem com questões sérias, que adoecem, né? E muito cedo vem a óbito. Então, cada um de nós, enquanto espíritos, gravamos no nosso corpo físico as nossas necessidades espirituais. Só que existe uma coisinha chamada livre-arbítrio. Não sei se vocês já ouviram falar e se fazem bom uso dele. A gente vai interferindo nessa própria existência, na nossa programação, né? Isso não só com relação ao corpo, mas com relação a várias escolhas na nossa própria vida. E automaticamente a gente vai interferindo para melhor ou para pior com o nosso corpo físico. Eu trouxe aqui o meu próprio exemplo, né, de uma cirurgia, a princípio, simples que eu tenho que fazer e que eu fico retardando. Hoje um cliente meu me ligou e falou assim, é médico, né? Ele falou, você já fez seus exames? Eu falei, não. Ele falou assim, por quê? Não é porque ele sabe que eu tinha ido no médico, ele ficou preocupado. Então eu falei, falta de prioridade. Né? Agora veja, a gente prioriza tanta coisa na vida. Muitas vezes, né, eu estou falando de causa própria, estou deixando de priorizar uma coisa que é um procedimento simples, que pode até se complicar por uma desdite. Então, assim, quando eu estava vindo essa pergunta, eu falei, gente, realmente essa palestra eu tinha que fazer. Né? Nem que seja para tomar vergonha. E ele já disse, eu mesmo vou repassar seus exames, porque eu teria que pegar de novo por conta da validade, para o plano de saúde e tudo mais. Então, prova uma coisa simples, que por livre-arbítrio eu posso estar complicando, né? Só que isso acontece nas nossas vidas, muitas vezes, muito mais do que a gente percebe. Talvez se eu não viesse fazer essa palestra hoje, isso passasse completamente despercebido. O descuido com o meu próprio corpo. Então, temos um corpo impregnado com todas as nossas necessidades, está ali, gravado, é perispiritual. Ao longo do tempo, nessa própria existência, outras marcas perispirituais a gente vai estar deixando no perispírito, registrando no perispírito. E automaticamente, como o perispírito, que é esse corpo intermediário, que separa, né, que envolve o espírito e liga ele ao corpo, automaticamente a gente está fazendo uma relação direta. Então, às vezes a gente vê pessoas que têm uma rotina, meu pai, por exemplo, é o meu oposto, né? Faz os exames regularmente, a cada 6 meses faz aquele check-up geral, completo. Aí a gente diz, faz exercício todos os dias, sai para andar, né? Tudo como manda o figurino. E a gente diz assim, isso é cuidar do corpo? É. E às vezes não é suficiente. Porque o corpo, ele é literalmente um reflexo vivo do nosso inconsciente. Então, se a gente só cuida dele também e esquece de cuidar, por exemplo, do lado emocional, se a gente só cuida do corpo físico, eu estou dizendo do corpo físico, não é só para manter em forma, não. É cuidar mesmo, é dar o cuidado que ele merece, desde a alimentação,
aos check-ups, aos exercícios, a tudo. Pode-se fazer isso tudo, mas se a gente não cuida da alma e se a gente não cuida das nossas emoções, a gente, por via de consequência, não estaremos cuidando do corpo. Por mais que se faça tudo como manda o figurino. Porque o corpo, ele não mente. A gente pode até estar triste, estar aqui sorrindo, mas se essa tristeza for permanente, vai refletir no nosso corpo físico. Porque todas as vezes que a gente tem problemas emocionais, questões emocionais que não são resolvidas e que a gente não consegue decodificar, que a gente não consegue trabalhar isso do ponto de vista simbólico, a tendência é que o corpo somatize. É como se ele dissesse, presta atenção, tem algo que não vai... Ah, tá. Não andar no palco, ficar aqui estática. Tá bom aqui? Porque eu já estava ali tonto, coitado. Estática, estátua. Mais para cá. Pronto. Oh, tá vendo? Não tá bom aqui, não? O X é aqui. Tá bom? Pronto. Agora, olha, vocês aí de casa, não vão ficar tontos, mas parecendo um jogo de tênis, né? Então, o corpo, ele tende a somatizar as nossas questões emocionais. Então, muitos problemas físicos que nós temos já está lá impregnado de existências passadas. Já vieram, a gente já trouxe essa marca no perispírito e a gente vai vivenciar. Mas muitas outras são questões dessa própria existência mal resolvidas. O corpo somatiza do mais simples ao mais sério. E a gente diz assim, tenho um terapeuta, né? Foi meu terapeuta há muito tempo, né? E eu estou fazendo agora um curso com ele, é muito interessante que ele diz assim, está aí um ser que não mente, é o corpo físico. Você pode mentir até emocionalmente, você consegue enganar a si mesmo, mas com o corpo ele diz, ó, estou aqui, né? E esse é o reflexo da nossa mente, é direto. Eu lembro uma certa feita, e esse caso para mim foi bem marcante para ver assim o poder de somatização do corpo, quando a gente realmente não consegue decodificar, simbolizar, né? E estava numa crise, né, com meu ex-marido, e precisava falar muita coisa, sabe aquela sensação de que tem muito para ser dito e você fica esperando a oportunidade chegar, né? E muito para ser dito e todo dia eu adiava aquela conversa, até que eu acordei com a garganta. Eu não tenho nem amígdalas e nem adenoides, né? Já operei com 6 anos de idade. Mesmo assim, amanheci com a garganta inflamadíssima, as paredes ardiam, fecharam. Eu falei, agora é falar ou então vou empacar aqui com esse problema, né? E aí foi muito interessante. Aí falei, ó, precisamos ter uma conversa séria hoje e tal. E aí saímos até para conversar. E botei tudo que estava me apertando a garganta para fora. E foi muito interessante, porque no dia seguinte eu acordei ótima e ele com dor de ouvido, né? Então, literalmente foram duas somatizações. Isso não é brincadeira, é fato. Eu acordei, a garganta tinha ficado boa, porque acho que o corpo estava dizendo, parou a brincadeira, né? Vamos botar para fora o que tem que colocar. E ele foi coitado, pego tão de surpresa que amanheceu com dor de ouvido de tanto que ouviu, né? Então veja quanto tinha para ser falado. Só que isso a gente faz muito no decorrer da vida, não só com o que tem para ser dito, mas o que tem, quanta vida não vivida. Muitas vezes nós temos. Quão quião de vida que a gente tem, quantas experiências para serem vivenciadas e a gente adia. São aqueles sonhos que a gente protela a perder de vista, né? Aquela viagem sonhada, aquele encontro, aquela profissão, aquele curso, aquela terapia, seja lá o que for. Cada um de nós, eu acho que se fizer um mergulho, pode perceber, talvez não agora, mas em algum momento da vida, quanto de vida não vivida, quanto de vida adiada. Quando isso, eu faço aquilo. Quando isso, eu faço aquilo. A gente está sempre projetando para o futuro, ao invés de vivenciar as nossas
necessidades reais no presente. E isso o corpo sente. Porque o corpo, ele não consegue, nós enquanto emoção, enquanto alma, enquanto mente, a gente consegue viver no passado. Quantas vezes a gente está preso a fatos, às vezes da infância, da adolescência, do último relacionamento, do último trabalho, da época de faculdade, ou seja lá, que época for, ou presos pela nostalgia, porque foram momentos muito bons que a gente está lá preso, lembrando e recordando e se satisfazendo do que já se vivemos. Ou muitas vezes preso pela culpa, pelo arrependimento, pela dor. Revivendo aquele momento incessantemente. Ou às vezes a gente consegue viver mentalmente no futuro. A gente está lá, ó, é o contentamento que só chega quando algo acontecer. Então a gente vive sempre na frente. E esquece de viver o aqui e agora. Só que o corpo não tem isso. O corpo não vive no passado. Se ele teve uma doença e ficou bom, acabou. Ele não vai ficar lá lembrando daquela doença. Ele está completamente no presente. E todas as vezes que a gente não está junto com ele, vai haver uma disparidade. E fatalmente, em algum momento, ele vai gritar: opa, estamos fora de sintonia. E aí a gente começa a ter, às vezes, problemas crônicos que a gente nem percebe e que não estão necessariamente com uma necessidade reencarnatória. Muitas vezes a gente vem tendo questões, muitas pessoas têm diversas questões crônicas de saúde. E às vezes vão fazer um tratamento psicológico, vão fazer um tratamento espiritual que consegue liberar de determinadas culpas do passado e simplesmente conseguem resolvem essas questões de ordem física sem precisar consultar um médico. Porque as questões do corpo, ela vai estar literalmente ligada ao nosso campo emocional. Então, não adianta curar somente o corpo. Porque se a gente não curar em paralelo, ou não trabalhar em paralelo a nossa alma, as nossas emoções, os problemas vão continuar. Em outros pontos, o corpo vai estar gritando, porque ele é o reflexo exato da nossa alma. Alguns de vocês podem estar se questionando: então, todas as pessoas que nascem com problemas sérios de saúde, e esse é um reflexo exato da alma? A grande maioria das vezes, sim. Mas assim, para a gente não estar aqui julgando as pessoas que a gente vê nessas condições, muitas vezes os espíritos, né, por uma programação reencarnatória, sem nenhuma necessidade daquela enfermidade, pode pedir para vir daquele jeito, pode desejar vir daquele jeito para trabalhar o grupo familiar. Então isso também seria uma exceção do reflexo. Nesse caso, a gente tem conhecimento, o André Luiz tem vários livros que abordam essa questão, dos geneticistas no plano espiritual que vão trabalhar, já que o perispírito não tem aquela necessidade, não está com essa marca nele, ele não vai conseguir influenciar diretamente o corpo físico. Então, há um trabalho ou de um espírito muito evoluído que consegue por si só, ao fazer essa alteração, ou com a ajuda de outros espíritos, vão implementar essas questões no corpo físico, mas isso é a exceção. Via de regra, nosso corpo reflete a nossa alma. Nosso corpo reflete o nosso estado de espírito, nem necessariamente o atual. Por que não o atual? Porque a gente pode ter lá, nas nossas vidas passadas, marcado o perispírito de determinada forma, e no nosso reencarne, essa marca já está lá. Né? Então, assim, a gente vai desenvolver determinadas questões, não deixa de ser um reflexo do espírito. Pode não ser um polaroid, né? Aquele retrato imediato, mas é um retrato, sim, de algo que ainda existe no campo espiritual daquela pessoa. Né? Mas isso tudo pode ser alterado, sempre. Um exemplo claro disso é o próprio Divaldo Franco. Né? Divaldo, ele tem um problema cardíaco muito sério, né? E acho que há uns 20 anos, mais ou menos, os médicos desenganaram ele, né?
E Joana de Ângeles, como a mentora dele, confirmou o diagnóstico. Falou, ó, você tem meses mesmo de vida, vá se despedindo. Até indicou na época, eu lembro bem, eu não sei se vocês conhecem aquele prédio em frente ao Hospital Sara, né? O Redenção. Foi sugestão da própria Joana que ele construísse o prédio para, com a morte dele, a obra não se perder, ficar sem recursos, porque ele realmente é o grande fomentador de atração de recursos, com os livros, com os seminários. Então, assim, construiu um prédio comercial para alugar, para que a própria Mansão do Caminho tivesse. Então, ele foi preparando para o desencarne previsto. O quanto de fluido vital dele estava se encerrando ali, né? E aí ele falou, não, tá tudo errado, né? Não tá na hora agora de eu desencarnar. Né? E ele começou a orar muito e pediu assim, ó, estende aqui meu prazo. E ele conta, né, em palestras que foi dormir e depois de ter feito essa prece mesmo, assim, muito, né, com muita devoção mesmo, com muita fé, ele viu entrar no quarto dele Sai Baba, né, acho que vocês já devem ter ouvido falar, um guru indiano, e Sai Baba entra no quarto, ele vai falar e Sai Baba faz só um sinal para ele de silêncio, bota a mão em cima do coração dele e automaticamente, né, colocou a mão em cima na região do cardíaco dele e desapareceu. Tempos depois ele volta ao médico e o coração dele estava assim, ó, zerado, praticamente, né? Então, assim, isso já se passa muitos anos e você vê que ele conseguiu literalmente essa moratória. Ele teve, inclusive, na Índia para agradecer a Sai Baba e ele conta que quando chegou, Sai Baba olhou para ele e só fez dizer, e o coração? Hã? Ele disse, está ótimo, né? Então, assim, é possível. Tudo é possível. O corpo a gente influencia diretamente, né? Sai Baba apareceu, a gente pode atrair. Quantos mentores da área de saúde, né, nos acompanham? Quantos espíritos disponíveis para isso? Mas tem que haver, além da fé, a disposição para ser curado, né? Porque a gente não percebe quantas vezes a gente vive nossas vidas buscando o sofrimento de forma completamente inconsciente, obviamente, né? A não ser em casos patológicos. Por quê? Muitas vezes a doença vem como uma necessidade que nós temos inconsciente de estar naquele lugar. Então, se alguém precisa estar naquele lugar, de ser cuidado, de ser acolhido, automaticamente esse ciclo pode estar sempre se renovando. Então, não adianta cuidar do corpo sem cuidar também da emoção. Tem uma pessoa da minha família que todo mundo já sabe, é clássico. Ela precisa estar sempre cuidando de alguém. Então, tinha uma tia de 100 anos que ela cuidou, faleceu. A pessoa que ela está cuidando, ela se desvela, ela sai todos os dias, ela leva para médica, ela tira dinheiro, ela faz mercado, ela limpa a casa. Ela se entrega de corpo e alma naqueles cuidados. Quando essa pessoa, isso já aconteceu em 4 casos, né, ao longo desse tempo que a gente conhece, quando a pessoa deixa de precisar do cuidado ou vem a falecer, sempre, a maioria dos casos de pessoas idosas, automaticamente ela adoece. E aí é praticamente 2, 3 vezes por semana, vai bater em emergência de madrugada, sentindo tudo que se possa imaginar. Aí chega e dizem, crise de ansiedade, né? Porque, e só que é uma crise de ansiedade que dá palpitação, taquicardia, né? É algo que ela consegue impregnar o corpo. Então a gente diz, tem que cuidar, tem que arrumar do que cuidar, para não precisar ser cuidada. Então é um reflexo, esse é um reflexo, um caso extremo. Mas muitas vezes a gente está se colocando nesse lugar, nessa necessidade de acolhimento. Então, além da fé, eu imagino a gente está aqui numa sessão de cura, é a disposição para estar bem. Porque estar bem, estar forte, nem sempre é um lugar tão confortável, dependendo do emaranhado da nossa vida. Então, são questionamentos que a gente tem que buscar fazer para evitar esse ciclo vicioso de doenças desnecessárias, entre aspas, né? Não programadas, que podem ser evitadas com nosso equilíbrio, reorganização emocional. Essa semana eu estava lendo o Evangelho e
caiu naquela parte de as leis morais de Moisés, né? Os 10 mandamentos. E eu fiquei pensando sobre a questão do sábado, né? Porque a segunda lei moral dele é guardai o sábado como um dia santificado. E eu fiquei pensando, meu Deus, qual é literalmente o significado disso, né? Porque a gente vai ver que tem algumas religiões que adotaram essa lei de forma linear. Então não se trabalha mesmo aos sábados de hipótese nenhuma, é dia sagrado onde eles não tinha algumas lojas até em shoppings aqui que aos sábados fazia parte do contrato, estava fechada, né? Então a gente vai ver que algumas religiões interpretam essa lei de forma linear. Não é o caso do espiritismo, muito menos da minha percepção. E eu fiquei pensando, o que é guardar esse sábado? Porque Moisés tem dois blocos de leis, né? Tem as leis morais, que ele atribui a Deus, e tem as leis vindas de Deus, né? Obviamente ali um fenômeno mediúnico, e tem as leis que, na verdade, assim, sociais, onde ele realmente colocou, inclusive às vezes até contraditória com os próprios 10 mandamentos, para organizar a sociedade da época. Ok. Mas esse guardai o sábado está junto do não desejar a mulher do próximo, não roubais, não pecais, não matais. Então, está lá nas leis morais. E eu fiquei pensando, talvez, né, muitas possibilidades de interpretação existem para aquela lei. E eu fiquei pensando que talvez guardar o sábado. O que é o sábado? É o dia que Deus simbolicamente descansa, não é? Ele cria o mundo inteiro em 6 dias e no 7º ele tira para descansar. E o que é descansar? Não é? E eu fiquei pensando que talvez esse descanso seja sair do automático. Porque Deus cria o mundo de forma... Se a gente passar para ler, né, no Primeiro Testamento, a forma de criação é produção em série, não é? Então é assim, cria terra, cria água, está criado. E no 7º dia descansa. Então, talvez esse descansar, talvez a lei moral que esteja nos dizendo é preciso tirar algum momento para sair do automático, para um descanso verdadeiro. Por quê? Se eu levo a vida no piloto automático, acordo, tomo um café, vou fazer exercício, volto banho, vou para o trabalho, volto, almoço com o filho, volto, continuo trabalhando, volto, chego em casa, vou ler um livro, vou ouvir música, vou fazer um happy hour, vou sair para jantar, para tomar um vinho, volto, estou no automático, mesmo que eu esteja descansando, mesmo no final de semana, pode ser uma rotina de piloto automático. Então, talvez essa proposta seja, saia desse automático, tire momentos da vida para você, para reflexão, para perceber o que está feito. Porque o que é que Deus faz no 7º dia? Ele contempla o quê? A sua obra. E a gente tem contemplado a nossa própria obra? Será que a gente se dá o trabalho de algum momento durante a semana, o mês, o ano, parar e contemplar a nossa obra? O que é que a gente tem feito literalmente da nossa vida? Como vão nossos sentimentos? Como vão nossas expectativas? Como vão nossos sonhos? Como vão nossos defeitos? Não sei se vocês têm, né? Mas eu tenho um monte aqui para diluir ao longo dessa encarnação. Por isso que eu já estou pedindo, eu quero mais tempo. Não sei nem até quanto aí que eu programei, mas estica, né? Que o negócio tá sério ainda, né? Muita coisa para trabalhar. Então, talvez essa reflexão do sábado, reservar um dia sagrado, seja refletir sobre a nossa própria vida, como Deus refletiu simbolicamente sobre a sua própria obra. Então, nessas reflexões, muitas coisas podem ser percebidas. Nem sempre os recados do corpo são: preciso falar, adoecer a garganta. Mas a gente vai ver que é muito comum nos momentos de crise, né? Você está no momento de crise, a imunidade ela vai para onde? Lá para baixo. O corpo responde automaticamente, né?
E aí vem as gripes oportunistas, as viroses, né? E uma série de outras questões. Mas, se eu entro em crise, se eu me abalo emocionalmente, de quando em quando, é comum, tanto como é comum, ficar gripado de vez em quando. Agora, se existem questões de ordem emocional crônicas, isso vai da mesma forma que as agudas ser refletido no nosso corpo físico. Então, gente, vocês estão aqui na sessão de cura, tenham fé, mas além da fé, se abram para a cura. Se permitam ser curados, né? Sem abrir mão de todo o cuidado de ordem física, obviamente. Vocês já devem ter sido orientados, inclusive, para isso. Porque, depois que vai para o corpo, muitas vezes o corpo vai precisar de um auxílio para voltar à normalidade, né? É uma máquina. Se algo emperrou ali, às vezes é preciso. Então, além de dar fé, além de se abrir, saiam do automático. Vamos sair para que a gente não continue repetindo esses mesmos ciclos, né? A gente vê pessoas, por exemplo, Irmã Dulce, né? Um espírito, ao que todo mundo imagina, de uma iluminação incrível, um espírito extremamente evoluído, né? Que dedicou a vida inteira à entrega do outro. E com a saúde física completamente debilitada desde muito tempo, fruto de uma tuberculose. Provavelmente tuberculose que ela já vinha, né? Com problema perispiritual naquele campo que desenvolveu. Mas uma pessoa que nunca se entregou à doença, né? Daquele jeito ela levantava, ia lá atender os pacientes dela. Tem um amigo meu que hoje é presidente do Joana de Ângeles, né? E ele me contou que ele ficou arrasado, porque ele conseguiu marcar um horário com a Irmã Dulce e achou que fosse sentar com ela e bater papo, né? Sobre a obra, como é que se fazia. Ele estava querendo inaugurar um trabalho social e tal. E aí quando chegou, ela disse: "Meu filho, seja bem-vindo." E continuou entrando em quarto e saindo de quarto dos doentes. E dando injeção e fazendo acontecer, ele esperando, né? E aí ele disse assim, ela falou assim: "Mas você não queria falar comigo?" Ele disse: "Mas vai ser assim? Meu filho, eu não tenho tempo de parar não, né? Você quer falar, você fale, e vou continuar trabalhando." E aí ele, naquela revolta, porque para ele foi assim um banho de água fria, ele falou assim: "Mas a senhora não para nem para orar?" E ela disse: "Meu filho, a forma que eu tenho de falar com Deus é através de meus doentes, né?" Então, essa é uma oração em ação. Essa é uma pessoa que não se entregou, que viveu ali no presente, né? Em cada leita ali, ela estava literalmente vivendo aquele momento. Não estava lá numa perspectiva, orando para que tivesse... Não, era ali, era no dia a dia, não era no futuro que ela se realizava. Era exatamente ali. Uma pessoa que tinha literalmente a percepção da sua responsabilidade social, da sua evolução espiritual. Divaldo conta que estava Chico Xavier, logo depois da morte de Chico, né? Um outro espírito também de uma evolução incrível. Ele conseguiu até imaginar qual seria o momento da morte dele. Eu não sei se vocês todos têm conhecimento disso, mas assim, ele deixou registrado que ele gostaria de morrer depois da virada do século, né? Ele queria virar o século, entrar no ano 2000, né? E que ele queria morrer num dia de grande festa nacional, para que as pessoas não sentissem tanto a sua morte. E ele morre, acho que exatamente no dia que o Brasil foi tetracampeão, alguma coisa. Foi um evento assim, que roubou literalmente, né, aquele pesar sobre a sua morte de forma coletiva, né? Então, a pessoa que realmente tinha um domínio já, como a gente vê hoje, muitos orientais que têm um domínio exato do próprio corpo, que podem fazer o coração parar na hora que eles acham que é a hora de partir, né? Os yogis, assim, conseguem literalmente essa proeza. Então, Chico tinha falecido há pouco tempo, Divaldo estava nesta crise, morre, mas não morre, e ela doentíssima, né? E ela liga para Divaldo para saber como ele está e diz assim: "Eu quero saber o que é que ele lá em cima está pensando, né? Porque já levou Chico. Eu, do jeito que estou aqui, qualquer hora vou. E agora você vai ficar quem aqui, né? Para cuidar desse povo todo." Então, a consciência do seu papel, né, enquanto espírito elevado aqui na Terra.
né? Eu achei incrível, assim, de uma forma extremamente bem-humorada, né? De se relacionar com o divino. Aí Edivaldo contava isso rindo, né? Imagina, o que aquele lá em cima está pensando? Tá? Não sei o que está imaginando, porque já levou um, você está desse jeito, eu aqui qualquer hora vou, vai ficar quem? Né? Então, assim, essa é uma forma ativa de lidar com a sem submissão, né? Em que pese ser uma freira, em que pese ter tido toda uma orientação dogmática, né? Aquele Deus todo-poderoso que vai escolher para onde você vai, aquilo tudo, e ela tinha essa relação, desde a forma de orar, ativa, como na forma de se relacionar com o divino. Então, aquela mulher que por mais que o corpo tivesse as debilidades, nunca se entregou a uma doença, né? E às vezes a gente, por um nada, parece que o mundo está literalmente se acabando. Né? Às vezes um vírus tem um poder sobre o nosso corpo que eu digo, gente, como é que um vírusinho pode me deixar na cama desse estado? Né? Então, a gente tem condições tranquilamente de atuar sobre o nosso próprio corpo, de permitir isso através da nossa questão emocional, dos nossos reflexos emocionais. O corpo, gente, ele não mente. Mas só não vão sair daqui agora por cada um com suas questões, né? Eu com o meu problema vou ter que me operar, que agora vai sair essa cirurgia, porque não é possível que este tema tenha sido escolhido em vão, né? Cada um aqui com suas questões de saúde, cada um com... Ser são não é para esse mundo. Não é? 100% saudável. Falta muito para a gente chegar nesse nível. O nível do planeta ainda permite, ainda acolhe as doenças, as deficiências, as debilidades. Mas cada um de nós aqui tem completa condição de mexer, de interferir no próprio corpo físico. Quanto mais o verdadeiro a gente for com a gente mesmo, quanto mais a gente encarar de frente as nossas questões e trabalhar, menos necessidade o corpo vai ter de chamar atenção. Porque ele literalmente grita. Ele literalmente... Tem horas que a sensação que eu tenho é que ele sacode a gente assim, né? Fala, ó, para aí, vê o que é que está acontecendo. Né? Quais são suas escolhas nessa vida? Então, às vezes estar saudável é uma escolha que precisa ser feita. Tanto quanto levar uma vida saudável do ponto de vista físico, mas levar também uma vida saudável do ponto de vista emocional. Porque as duas questões vão interferir da mesma forma. Também não adianta eu me cuidar emocionalmente, procurar e tal, e descuidar do corpo. Porque é uma máquina, não é? Então, automaticamente, eu vou estar sem dar o devido valor a ela. Obviamente que a gente vai ter problema. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. As questões, elas precisam ser coligadas, né? Literalmente, juntos, trabalhar não só a questão física, como a questão emocional. Eu me lembrei de uma história de uma pessoa, há muitos anos, né? Em outra vida. Era uma mulher assim que não conseguia amar absolutamente ninguém, né? E como ela não conseguia amar, ela resolveu assim que o foco da vida dela era destruir as relações que ela entendia que eram felizes. Então ela via um casal que ela estava bem, ela fazia questão absoluta de ir lá e seduzir o homem, né, o marido, até que rompesse aquela relação. Isso ela fez várias vezes no decorrer da sua existência. Por essa necessidade mesmo de falta de amor. E desencarna e ficou durante muito tempo, né, numa região onde ela não conseguia perceber ninguém. Reflexo, obviamente, da sua própria alma, porque ela se sentia literalmente assim, sozinha, né, isolada. E é exatamente assim que ela se percebe depois do desencarne. Uma região escura onde ela não conseguia perceber ninguém, só tinha a escuridão à sua volta. E ela fica ali durante algum tempo, até que
ela percebe um outro rapaz do seu lado. E eles começam a conversar. E aí o rapaz diz assim: se for verdade essa história de reencarnação, a gente podia programar para vir junto, porque você também não tem ninguém. Eu não tenho ninguém e tal. E assim eles fazem a programação reencarnatória. Pouco tempo depois eles são acolhidos por um grupo de espíritos, programam realmente a reencarnação e reencarnam em São Paulo, numa região bem pobre, né, da periferia de São Paulo. Se encontram algum tempo depois, se casam e têm uma filha. E a filha nasce com problemas sérios, tanto mental como físico, né? Era uma criança que vivia praticamente em estado vegetativo. E aquela mulher que nunca tinha aprendido a amar, né, passou a desenvolver um amor, um afeto intenso por aquela criança, né, que precisava tanto dos seus cuidados. O marido trabalhava em obra, pedreiro, alguma coisa assim. E aí precisava dar muita hora extra, porque os remédios da menina eram muito caros. Então ela praticamente vivia aquela solidão ali, somente ela e a filha. E um dia ele resolve ir na esquina e não volta nunca mais. E ela fica sozinha, cuidando da filha e de qualquer forma, firme naquele propósito. Pouco tempo depois, convidaram ela para ir no centro espírita, para tentar um trabalho para amenizar a questão da menina. E ela nunca foi, vivia ali lavando roupa para fora, para conseguir o dinheiro e tal. Mas um tempo depois, essa criança vem a falecer. E ela entra em pânico, porque de novo, sem saber da encarnação passada, mas de novo ela está só no mundo, né? E ela vai, no desespero, ela chega num centro espírita como esse, lá em São Paulo. E no meio da sessão, ela estava, né, num processo, era um médium, né, de obsessão por conta dessa vida anterior dela. E ela incorpora no meio da sessão. Então foi aquele alvoroço, né? E aí, por conta disso, as pessoas se aproximaram mais dela dentro do centro. E aí começaram a trabalhar com ela. E ela indo analfabeta. E as pessoas do centro começaram a se afeiçoar muito a ela. Ensinaram a ler, a escrever e tudo mais. Resumindo a história por conta do nosso tempo. Pouco tempo depois, essa mulher já estava alfabetizada no centro, né? Então ela no início fazia faxina para ajudar, e depois ela já estava podendo trabalhar numa cantina, numa livraria e tal. Descobre uma doença muito séria no coração. Fruto de quê? Dessas vidas e mais vidas, onde não chegava energia nenhuma no chakra cardíaco, né? Onde o coração dela era praticamente congelado, e os médicos lhe dão poucos meses de vida. E ela se revolta, ela fala, poxa, agora ela sentia como espírito que aquela era uma encarnação muito rica. E ela pede ao mentor dela, ela como médium, né, tinha um contato mais próximo com ele, e pedia, eu quero mais tempo de vida. Ele falou, não adianta, seu coração vai parar. Não fala com alguém que está acima de você, porque eu quero e tal. E ele disse, não tem jeito. Ele falou, eu não falo mais com você, não, eu vou procurar seu superior, né? E aí, nisso, ela consegue uma moratória, tal como o Divaldo. Então, não precisa ser um Divaldo Franco para conseguir mais tempo de vida, né? Basta realmente ser importante no processo reencarnatório, se permitir isso e ter fé. E ela consegue um tempo bem maior de vida. E essa mulher desencarna com 80 e poucos anos, né? Presidente daquele centro espírita, que ela chega como obsidiada, né? Completamente obsidiada dentro do processo. Então, gente, a cura é isso, é permissão, né? E, obviamente, uma permissão que a gente vai dar de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Afinal de contas, a gente tem um foco para estar aqui nessa encarnação, que é o nosso processo de aprendizado. Não é pagar nada, não tem que resgatar nada, tem apenas que aprender. Se determinadas doenças servem como aprendizado, sejam bem-vindas. Mas não precisa aprendizado além da conta. E tem muitas formas de aprender, né? Então, vamos nos permitir, literalmente, que a cura se opere em nós. Muita paz.